Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das empresas mais conhecidas e disruptivas do século XXI, a Netflix. Ela mudou a forma como consumimos entretenimento, matou a locadora de vídeo e nos ensinou o que é maratonar uma série. Mas a pergunta que vale bilhões de dólares é: depois de um crescimento explosivo e de se tornar a rainha absoluta do streaming, a Netflix, com o ticker NFLX, ainda é um bom investimento? O cenário mudou. A concorrência está feroz. O mercado parece saturado em algumas regiões e muitos se perguntam se os melhores dias de crescimento já passaram. Neste vídeo, vamos fazer uma análise completa. Vamos entender a estratégia genial da empresa, seu fosso econômico, a saúde financeira que passou de preocupante para exemplar, os riscos que ela enfrenta na chamada guerra do streaming. E claro, vamos falar de valuation. Então, se você é acionista, está pensando em investir ou simplesmente quer entender o futuro de uma das gigantes da tecnologia, fique comigo até o final. Vamos começar. A estratégia brilhante e a evolução do negócio. Para entender o futuro da Netflix, precisamos olhar para as decisões brilhantes que a trouxeram até aqui. A estratégia da Netflix foi, em uma palavra, visionária. E ela se baseia em 3 pilares principais. Pilar 1. Crescimento orgânico e sem bagagem legada. Enquanto gigantes como a Disney e a Warner tinham que administrar o declínio de seus canais de TV a cabo e bilheterias de cinema, a Netflix nasceu 100% digital. Ela não tinha um negócio antigo para proteger. Isso permitiu que ela focasse todos os seus recursos e energia em uma única coisa: construir o melhor serviço de streaming do mundo. Pilar 2. Evitar a armadilha dos esportes ao vivo. Reed Hastings, o fundador, foi muito esperto aqui. Ele viu a tentação de entrar na briga por direitos de transmissão de grandes ligas esportivas, como a NFL ou a Premier League. Isso traria assinantes, sem dúvida. Mas a que custo? Os contratos são caríssimos, de curto prazo, e criam uma base de clientes que só fica enquanto você tiver aquele esporte. A Netflix sabiamente decidiu que seu dinheiro seria melhor investido em conteúdo próprio, que ela controla para sempre. Pilar 3. A transição para conteúdo original. No início, a Netflix era um grande agregador de conteúdo de outros estúdios. Mas ela percebeu que essa era uma posição vulnerável. Assim que os estúdios lançassem seus próprios streamings, eles puxariam seu conteúdo. Foi aí que a Netflix apostou dezenas de bilhões de dólares para construir seu próprio estúdio, produzindo sucessos globais como Stranger Things, The Crown, Round 6. Hoje, a Netflix é uma potência de Hollywood, e essa estratégia continua evoluindo. Recentemente, vimos 2 movimentos cruciais: o fim do compartilhamento de senhas e a introdução do plano com anúncios. A repressão ao compartilhamento de senhas, que muitos achavam que seria um tiro no pé, se provou um sucesso estrondoso, trazendo milhões de novos assinantes pagantes. Já o plano com anúncios abre uma nova e massiva fonte de receita e atrai um público que não estava disposto a pagar o preço dos planos tradicionais. Isso mostra que a empresa não está parada no tempo. O fosso econômico, a vantagem competitiva. Ok, a estratégia é boa. Mas o que impede a Disney, a Amazon ou qualquer outra empresa bilionária de simplesmente copiar e esmagar a Netflix? A resposta está no que nós, investidores, chamamos de fosso econômico, as vantagens competitivas que protegem a empresa. A Netflix tem um fosso que classificamos como estreito, mas muito poderoso, baseado em 2 fatores: ativos intangíveis e efeito de rede. Ativo intangível: a base de assinantes. O ativo mais valioso da Netflix é sua gigantesca base global de assinantes. Estamos falando de mais de 280 milhões de lares pagantes no mundo todo. Nenhum concorrente chega perto disso. Essa base de assinantes não é apenas um número, ela é o motor de um ciclo virtuoso.
E é aqui que entra o efeito de rede. Funciona assim: mais assinantes geram uma montanha de dinheiro em receita previsível e recorrente. Esse dinheiro permite que a Netflix invista mais em conteúdo do que qualquer outro serviço de streaming. Estamos falando de quase 18 bilhões de dólares por ano. Mais conteúdo de qualidade e quantidade atrai e retém ainda mais assinantes. É um ciclo que se retroalimenta. Quanto maior a Netflix fica, mais forte ela se torna e mais difícil fica para os concorrentes acompanharem o ritmo de investimento. E tem mais. A Netflix criou um fenômeno cultural que chamo de o efeito Netflix. Programas que tiveram sucesso modesto em outras emissoras de repente se tornam sucessos globais massivos simplesmente por estarem na Netflix. O exemplo mais famoso e recente foi a série Suits, que virou uma febre uma década depois de sua estreia. Ou o Fórmula 1 Drive to Survive, que basicamente popularizou o esporte nos Estados Unidos. Isso significa que o talento quer estar na Netflix, porque a plataforma tem o poder de transformar projetos em sucessos. E os clientes hesitam em cancelar, porque a Netflix é vista como o destino principal para descobrir o que assistir. Raio-X financeiro, a máquina de fazer dinheiro. Por muitos anos, a crítica principal à Netflix era: ótima empresa, mas queima muito caixa. Investir bilhões em conteúdo significava operar no vermelho ou com fluxo de caixa negativo. Bom, investidores, esses dias acabaram. Vamos olhar os números. A Netflix encerrou o primeiro semestre de 2025 com uma posição financeira muito saudável. A relação dívida líquida sobre EBITDA é inferior a 1. E o mais importante, a empresa projeta gerar mais de 9 bilhões de dólares em fluxo de caixa livre em 2025, e esse número deve crescer ano após ano. Isso significa que, mesmo depois de gastar os 18 bilhões em conteúdo, ainda sobra muito dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? A Netflix não paga dividendos, e não deve pagar tão cedo. A prioridade é reinvestir no negócio. O caixa excedente está sendo usado para um programa de recompra de ações, o que é ótimo para o acionista, pois reduz o número de ações em circulação e aumenta o lucro por ação. E o crescimento da receita? Espera-se um crescimento médio anual de 10% nos próximos 5 anos. De onde virá? Mercados internacionais. A Ásia-Pacífico é a região de crescimento mais rápido, seguida por Europa e América Latina, onde a penetração ainda é bem menor que nos Estados Unidos. Aumento de preços. A empresa tem poder de precificação e deve continuar a aumentar os preços gradualmente a cada 1 ou 2 anos. Receita de publicidade. O plano com anúncios ainda está engatinhando e tem um potencial gigantesco de crescimento. O resultado disso tudo é uma esperada e substancial expansão de margem. A margem operacional, que foi de 27% em 2024, pode ultrapassar os 36% até 2030. Isso é alavancagem operacional na sua forma mais pura. Riscos e incertezas. A guerra dos conteúdos digitais. Agora, vamos colocar o chapéu de cético. O cenário não é um céu de brigadeiro. A Netflix enfrenta riscos reais que todo investidor precisa conhecer. Risco 1. Competição brutal. A era de ouro, onde a Netflix era a única opção, acabou. Hoje, a briga é com gigantes de bolso fundo. Disney Plus, com Hulu, tem um catálogo de propriedade intelectual incomparável. Marvel, Star Wars, Pixar. Amazon Prime Video, vem embutido no pacote Prime, o que dificulta o cancelamento. Max, Warner Bros., Discovery, dona da HBO, sinônimo de conteúdo de altíssima qualidade. Essa competição significa que a guerra por conteúdo continuará, mantendo os custos de produção elevados. Risco 2. A esteira de conteúdo, Content Treadmill. A Netflix precisa constantemente produzir novos sucessos para manter os assinantes engajados. O que acontece se a empresa passar por um período de seca criativa, com muitos lançamentos que não agradam o público? O risco de cancelamento, o famoso churn,
aumenta. Manter a máquina de hits funcionando a todo vapor é um desafio caro e contínuo. Risco 3. Saturação do mercado e poder de preço. Nos Estados Unidos e Canadá, o mercado está maduro. O crescimento de novos assinantes deve ser muito baixo, próximo ao crescimento populacional. A questão é, até quando a Netflix consegue aumentar seus preços nessa região antes que os consumidores digam chega? Testar os limites do poder de precificação é um risco. Risco 4. Desafios internacionais. Crescer globalmente não é fácil. Exige a produção de conteúdo local relevante para cada cultura, como vimos com La Casa de Papel na Espanha ou Round 6 na Coreia. Acertar a mão em dezenas de países diferentes é complexo e caro. Valuation. A ação NFLX está cara ou barata? O caso Bull, otimista. Os otimistas dirão que a Netflix é a líder incontestável, com um fosso econômico forte, a mudança para uma geradora de caixa, o potencial da publicidade e o longo caminho de crescimento internacional justificam o valuation. A empresa está apenas começando a mostrar seu verdadeiro poder de lucro. O caso Beer, pessimista. Os pessimistas argumentarão que o múltiplo é muito esticado, considerando a forte concorrência e a desaceleração do crescimento de assinantes nos mercados maduros. Qualquer erro na execução ou um trimestre fraco pode causar uma grande correção no preço da ação. O ponto principal aqui é que a Netflix não é mais avaliada apenas pelo crescimento de assinantes como era no passado. O mercado agora está focado no lucro por ação e principalmente na geração de fluxo de caixa livre. E por essas métricas, a empresa está entregando resultados impressionantes. Então, depois de toda essa análise, qual é o nosso veredito sobre a Netflix? A Netflix executou uma transição magistral. Deixou de ser uma empresa de crescimento a qualquer custo, que queimava caixa, para se tornar uma líder de mercado madura, disciplinada e altamente lucrativa. Seu fosso econômico, baseado na escala e no efeito de rede, continua robusto, tornando a vida dos concorrentes muito difícil. A empresa tem múltiplos caminhos para o crescimento, especialmente com a publicidade e a expansão internacional. No entanto, o investidor precisa estar ciente dos riscos. A competição não vai desaparecer, e a necessidade de investir bilhões em conteúdo é uma constante. Além disso, o valuation exige que a empresa continue executando seu plano com perfeição. Nossa conclusão é, para o investidor de longo prazo, que acredita na tese da consolidação do mercado de streaming em poucos vencedores, a Netflix é, sem dúvida, o cavalo mais forte dessa corrida. A ação pode não ser uma barganha, mas você está pagando por qualidade, liderança e um poder de lucro que só agora começa a se materializar em sua plenitude. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda. Faça sempre a sua própria pesquisa. E você? O que acha da Netflix? Você é acionista ou está pensando em comprar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar debater com vocês. Se você gostou desta análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.